Oi, gente! Bem-vindos ao turno da noite, onde as coisas sinistras acontecem. O episódio de hoje não é um episódio normal, ele é um episódio de comemoração. Esse é o 40º episódio do turno da noite. E eu estou comemorando 40 episódios do podcast. Tô muito feliz. Não é muito, mas é muito. Esses dias, inclusive, o turno fez 1 ano, mas eu não lembro que dia que foi. Enfim, estamos comemorando o 40º episódio. Antes de eu falar sobre o episódio de hoje, eu tenho algumas coisas pra falar. Primeiro, estou com 2 ring lights, além da minha luz de preenchimento. Então, o episódio de hoje não será no escuro, como o episódio passado. Eu acabei de chegar em casa, eu tava no cinema assistindo Pecadores. Gente, eu amei esse filme, sério. Assistam esse filme no cinema. Aliás, eu sinto muita falta de falar de filme de terror aqui, e por isso estou produzindo um quadro novo que já tá roteirizado, já tem capa, já tem nome. Em breve vai sair aí um quadro onde eu vou poder falar mais sobre filme de terror e sobre outras coisas. Mas enfim, isso é papo pro futuro, um futuro próximo, mas tá vindo aí esse quadro novo. E o primeiro capítulo desse quadro vai ser com participação especial. Não vou dar spoilers de quem é. E, gente, eu preciso fazer uma retratação que no Hora Extra da terça-feira passada, eu falei que na sexta teria um episódio do Iceberg das Creepypastas. E eu realmente gravei esse episódio, só que eu acabei não conseguindo postar ele. Por quê? Não sei se vocês perceberam que o turno passou por um rebranding, estamos de cara nova. Esse é o turno antes, esse é o turno agora. Eu amei esse rebranding. Mas, pra quem não sabe ainda, eu sou designer, o que significa que quem fez esse rebranding fui eu. Eu tive um momento de hiperfoco em fazer isso e me tomou muito tempo fazer esse rebranding, que eu acho que foi necessário, afinal, estamos entrando numa nova era do turno e já estava na hora da identidade visual evoluir junto com o podcast, mas isso acabou me tomando muito tempo que eu deveria ter editado o episódio do Iceberg. E aí ele acabou não saindo. Então ele vai sair essa semana. E aí vocês ignorem o que eu estiver falando no passado, porque realmente esse episódio foi gravado na semana passada. Mas eu não consegui terminar de editar, então eu vou soltar ele essa semana. E eu vou estar falando coisas que talvez não se apliquem ao momento atual. Tipo, eu acredito que tem um momento que eu falo que eu estou sem ring light, que eu tô no escuro, mas eu não estou mais. Agora eu tenho 2 ring lights. Enfim, eu amei o rebranding, achei que valeu a pena ter postergado um episódio pra fazer isso. Espero que vocês tenham gostado também. E tem muita coisa, né, acontecendo. Além de estar comemorando o 40º episódio hoje, eu estou comemorando porque essa semana a gente bateu esses 3 marcos do podcast que, nossa, sem palavras, assim. Meu Deus, gente, eu fiquei em terceiro lugar em podcasts no Brasil. Sou apenas uma adolescente. E na semana passada eu também tive a pré-estreia do filme Until Dawn, que foi muito legal, eu me diverti bastante. Nunca joguei o jogo e agora eu quero jogar. Enfim, todas essas coisas tomaram meu tempo. Mas foi uma ótima semana. Muitas coisas legais e eu tô muito feliz com todas as conquistas que o turno conseguiu esse mês de abril. E enfim, se você quer ver o turno continuar crescendo, não se esqueça de abrir esse link aqui, onde você vai encontrar o nosso Apoia-se, o Instagram do turno, você vai encontrar as minhas redes sociais particulares, mas onde eu também falo sobre terror. Você vai encontrar a lojinha do turno, então abra esse link aqui e apoie o turno da forma que você conseguir, seja se inscrevendo, curtindo, compartilhando o turno com outras pessoas, enfim. E agora vamos falar, né, do episódio de hoje. Hoje temos um episódio de hora extra. Como eu disse, no começo da semana teremos hora extra. E eu trouxe uma creepypasta que eu contei no meu TikTok. Acredito que tenha sido em 2023, porque foi uma das primeiras creepypastas que eu contei no TikTok, que eu gosto muito,
que também foi escrita pelo usuário do Reddit EAPTPB, vou escrever aqui. E eu acho essa creepypasta muito boa. Talvez alguns de vocês tenham me conhecido pela vez que eu contei ela no TikTok, que foi, assim, um dos meus primeiros, não foi o primeiro, mas foi tipo a minha primeira leva de vídeos que irritaram. Esse aqui é meu TikTok. Pra quem não me segue lá ainda, eu também conto creepypastas lá. Enfim, a história está inteira em inglês no No Sleep. E como sempre, eu vou contar ela traduzida e adaptada pra vocês. E vamos lá. Todo mês tinha uma parada na minha cidade natal, mas não éramos permitidos olhar pra ela. Eu moro no Arizona há 15 anos, mas antes disso eu tive uma vida muito diferente. Eu morava em uma pequena cidade no meio do nada. Eu nem saberia dizer em qual lado do país ela ficava ou se ainda era nos Estados Unidos. Era uma pequena cidade florestal, com árvores densas em todas as direções. Mas onde exatamente ficava essa floresta? Bom, o seu palpite é tão bom quanto o meu. A única coisa que eu sei com certeza é o nome da cidade: Point Pine. Eu morei em Point Pine pelos primeiros 10 anos da minha vida, até nos mudarmos no verão depois do meu 10º aniversário. Depois que saímos, meus pais nunca mais falaram sobre o lugar. Na verdade, eles agiam como se ele nunca tivesse existido, e para eles eu acho que realmente não existia. Mas eu também não os culpo. Eu percebi rapidamente que eles estavam tentando ao máximo esquecer Point Pine. Sempre que crianças na escola me perguntavam de onde eu era, eu simplesmente dizia que era de uma cidade pequena que eles nunca tinham ouvido falar. Também aprendi cedo que qualquer pergunta sobre Point Pine seria recebida com punições. Alguns meses depois de nos mudarmos para o Arizona, a minha irmã mais velha, Felicity, teve um projeto escolar sobre a história da família. Ela fez o projeto sobre a nossa vida em Point Pine e escreveu sobre algumas das coisas que ela se lembrava de lá. A nossa mãe encontrou o projeto no dia anterior à entrega e o queimou no quintal. Quando Felicity voltou para casa naquela tarde, meus pais a levaram para o quarto, onde eu ouvi ela chorando a cada poucos minutos, no que suponho ser de dor. Eu não disse nada, e a partir daquele momento nenhum de nós mencionou Point Pine novamente. Exceto eu, agora. Eu decidi contar tudo a vocês. Não sei o que estava me fazendo lembrar de todas essas coisas que eu tinha trancado nas partes mais profundas do meu cérebro. Talvez seja o fato de que meu pai morreu há cerca de uma semana. Desde que ele morreu, a minha mãe permaneceu em silêncio. Não disse uma palavra a ninguém. Ela nem sequer chorou. Na verdade, ela acabou enviando os restos mortais do meu pai sabe-se lá para onde. Eu aposto que foi para Point Pine, embora eu seria louco de perguntar. Eu comecei a recordar pequenas coisas aleatórias sobre a cidade que, na época, pareciam ser coisas normais do dia a dia para nós moradores. Agora, olhando para trás, eu percebo que elas não eram tão normais quanto eu pensava na época. Uma coisa peculiar sobre Point Pine tinha a ver com a padaria Point Pine. Sempre que você entrava lá, o dono, o Sr. Terrence, sempre sabia o que você estava prestes a pedir. Eu lembro que as crianças espalharam um rumor de que o Sr. Terrence era um mágico que conseguia ler mentes. Além disso, sempre que você pagava pelos seus produtos de padaria, tinha que dar uma gorjeta ao Sr. Terrence na forma de uma peça de roupa antiga que você não usava mais. Havia uma caixa enorme perto do caixa, onde todos jogavam roupas de bebês e sapatos velhos. Essa era uma das coisas estranhas. Embora você venha perceber que ela nem parece tão estranha em comparação com outras coisas sobre Point Pine. Todo ano, no seu aniversário, você precisava fazer um exame de sangue. Acho que ninguém realmente sabia qual era o objetivo disso, ou se eles estavam realmente procurando por algo. Só sabíamos que nossos aniversários sempre começavam com uma visita ao laboratório de Point Pine. Todos tinham que estar acordados às 8h13 da manhã. Havia um sistema de alto-falantes espalhado pela cidade, como em um parque de diversões ou algo assim. E às 8h13, sem falhar, o som estridente de um alarme ecoava pelos bairros, acordando todo mundo. Depois disso, os pais corriam para acordar os seus filhos e tirá-los da cama o mais rápido possível, como se a casa estivesse pegando fogo ou algo do tipo. Às vezes, eu esperava que tivesse mesmo. Todas as escolas de Point Pine estavam localizadas em diferentes áreas da cidade. A escola elementar de Point Pine ficava para o lado leste. A escola do ensino médio de Point Pine ficava no oeste. O colegial de Point Pine ficava bem no centro da cidade. E a Universidade de Point Pine ficava no alto de uma pequena colina ao sul.
Se você ainda não percebeu, todo lugar na cidade tinha no nome Point Pine. O café Point Pine, o shopping Point Pine, o mercado Point Pine, etc, etc. Certamente, uma das coisas mais estranhas que aconteciam em Point Pine era a parada mensal de Point Pine. Ela acontecia todo mês, sem falhar. Nunca era na mesma data, e a cada mês, um estudante do colegial de Point Pine era escolhido para participar. O estranho dessa parada é que nós não tínhamos permissão para assisti-la passar. Nem nas ruas, nem pelas janelas, nem pela televisão. Essa era uma das regras mais rigorosamente aplicadas. Você nunca, sob nenhuma circunstância, deve olhar para a parada. Na verdade, na maior parte do tempo, nem nos era permitido ficar do lado de fora quando a parada passava. Sempre sabíamos quando a parada estava para começar, porque sempre acontecia da mesma maneira. Você ouvia um coro de vozes, como um coral de igreja, cantando uma melodia. Não era uma música familiar para mim. Eu só era familiarizado com ela porque eu a ouvia uma vez por mês. Parecia que poderia ser uma canção de niná ou algo do tipo. As vozes pareciam vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Era como se viessem do céu, do chão, das árvores, dos prédios, como se tudo em Point Pine estivesse cantando. Assim que você ouvia a primeira nota, você tinha 5 minutos para entrar em uma casa ou algum prédio que tivesse trancas nas portas. Isso pode ser uma surpresa, mas em Point Pine, poucos prédios tinham fechaduras. Então, se você estivesse na rua quando o canto começasse, você basicamente tinha 3 opções de lugares para ir. Uma das escolas, a sala de descanso dos funcionários do bar de Point Pine ou a câmara frigorífica da pizzaria de Point Pine. Teve um ano, no mês de agosto, que meu amigo Lee e eu decidimos que íamos quebrar as regras e não entrar quando a parada começasse. Agora que eu penso sobre isso, fico surpreso que as crianças não fizessem isso com mais frequência, considerando que, bem, quando você diz às crianças que elas absolutamente não devem fazer algo, elas muitas vezes fazem exatamente aquilo. Como nós não sabíamos quando a parada ia chegar, onde ela começava ou o caminho exato que ela fazia pela cidade, decidimos que a coisa mais inteligente a fazer seria esperar na floresta, perto da biblioteca de Point Pine, até que a parada eventualmente descesse aquela rua. Então, basicamente, decidimos passar cerca de metade do mês de agosto andando por perto ou ao redor da biblioteca. Por volta da 3ª semana do mês, enquanto estávamos sentados nos degraus da biblioteca conversando sobre algumas coisas aleatórias que não são importantes, ouvimos a música começar. Lee e eu nos olhamos e então saímos correndo para dentro das árvores, enquanto todo mundo corria para a escola mais próxima. Fomos longe o suficiente dentro da floresta para que ninguém na rua nos visse, mas ficamos perto o bastante para ainda conseguir ver uma parte da estrada. Esperamos por um tempo, sussurrando um para o outro e depois mandando um ao outro fazer silêncio enquanto esperávamos a infame parada passar. Este ano, a amiga da minha irmã, Reed, foi a escolhida para trabalhar na parada. Ela era alguns anos mais velha que a minha irmã, mas eram amigas porque a Reed morava ao lado da gente quando éramos pequenos. Estávamos agachados entre os arbustos e folhas quando ouvimos o coro de vozes ficando mais alto e, portanto, mais próximo. Cara, eu tô vendo, o Lee sussurrou. Eu endireitei um pouco as minhas costas na posição agachada para tentar ver o que o Lee estava vendo. Eu sempre fui uma criança baixa. E mesmo agora eu sou mais baixo que a maioria dos caras da minha idade. Ou de qualquer idade, na verdade. Então Lee sempre meio que se erguia sobre mim. Eu não tô vendo nada. Eu sussurrei, mudando de posição. Shhh, eles podem ouvir a gente, sussurrou Lee. Parei de me mexer e só esperei que eles chegassem mais perto, onde certamente passariam bem na frente da minha linha de visão. Ah não, que merda! De repente, o Lee se jogou no chão, ficando em posição fetal, com a cabeça apoiada nas mãos. O quê? Eu perguntei, olhando dele para a rua. Eu vi ela. Eu vi aquela garota. Ele exclamou. Reed? Eu perguntei, olhando para tentar avistá-la. Lee me agarrou e me jogou no chão. Ai! Eu gritei. Por que você fez isso? Perguntei. Você não quer olhar para aquilo? O Lee respondeu. Percebi que pela primeira vez em todos os anos que eu o conhecia, o Lee parecia absolutamente apavorado. O que você viu? Eu sussurrei. Aquelas coisas, elas fizeram algo com ela. Estão comendo ela, Cody. Mas ela nem se importa. Eu olhei pro Lee, que ainda estava com a cabeça nas mãos. E agora ele estava chorando. Fiquei sentado de costas para a parada, sem querer mais ver.
Eu ouvi o canto ficando mais alto. Cody! Eu ouvi as vozes chamando. Não olha, sussurrou Lee. Cody! Cody! A voz agora parecia ser da Reed. Olha pra gente, Cody. Eu fechei meus olhos. As vozes continuaram por mais alguns minutos, e em um momento, o Lee começou a uivar. Eu mantive meus olhos fechados o tempo todo. Depois disso, a parada seguiu seu caminho pela cidade. Quando começamos a ouvir todos eles saindo dos seus esconderijos, eu me levantei e me abaixei para ajudar o Lee a se levantar. Quando ele se levantou, ele manteve a cabeça baixada. Lee, o que houve? Eu perguntei. Eu podia ouvi-lo fungando. Lee? Ele finalmente respondeu enquanto levantava a cabeça. Eles levaram meus olhos. Eu nunca vou esquecer os buracos escuros e sangrando no rosto do Lee e os cortes na sua pele. Eu vomitei na floresta por uns bons 3 minutos antes de conseguir ajudar o Lee a sair de lá. Alguns adultos nos viram e chamaram nossos pais, que vieram nos buscar imediatamente. No dia seguinte, a minha família se mudou de Point Pine. Eu nunca soube o que aconteceu com o Lee depois daquele dia. Minutos depois de termos ido embora, os meus pais agiram como se Point Pine nunca tivesse existido. Nunca mais foi mencionado, e eu nunca tive a coragem de perguntar sobre o Lee novamente. Pelo que eu sei, Lee foi a única pessoa que viu a parada, e nunca mais conseguiu ver qualquer coisa depois disso. Eu não sei se Point Pine ainda existe. Eu queria voltar lá para conferir, mas mesmo se eu soubesse onde era ou como chegar lá, eu acho que eu nunca voltaria. Eu tenho a sensação de que eu não seria exatamente bem-vindo. Embora eu não consiga tirar da cabeça a ideia de que meus pais, de alguma forma, ainda estavam ligados à cidade, mesmo depois de todos esses anos. Eu não preciso nem falar que eu amo essas histórias que a gente não tem certeza do que aconteceu, que fica um mistério no ar, porque eu tô falando isso, acho que nos últimos vários episódios. Por isso eu amo essa história, porque, né, a gente não sabe o que acontece na parada de Point Pine, nem o que acontece com as crianças que participam da parada de Point Pine. Provavelmente elas morrem, né? Porque o Lee falou que estavam comendo a Reed. E por que os pais concordam com deixar os seus filhos participarem da parada de Point Pine? Essa é uma coisa que nunca saberemos. Enfim, essa história é muito boa. E este foi o episódio de hoje do Turno da Noite. Espero muito que vocês tenham gostado. Peço desculpas novamente por não ter entregado o iceberg na data que eu prometi, mas eu prometi pra mim mesma que eu não vou mais prometer datas, porque pra quem não sabe, eu trabalho durante o dia, por isso que o Turno da Noite acontece à noite. Mas eu trabalho durante o dia e às vezes essas coisas meio que fogem do meu controle. Então eu não vou mais prometer data de nada. Mas eu vou continuar entregando. Acho que o turno tá com uma frequência legal, então não me odeiem. Sempre que eu atraso um episódio eu fico exatamente assim. Você me odeia? Mas é isso, gente. Eu vejo vocês mais tarde essa semana com o iceberg. E vejo vocês em breve também com o quadro novo, que vai ser tudo. É isso, gente. Um beijo. E até a próxima. If you